Muitas vezes, quando pensamos em fé, imaginamos algo simples, como repetir uma frase ou apenas dizer, "Eu acredito em Deus." Mas a fé verdadeira vai muito além de palavras. A fé é uma jornada diária, um compromisso constante, uma entrega que exige esforço, disciplina e confiança absoluta no Senhor. A palavra de Deus em 1 Timóteo 4,10 nos lembra: "Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem." Esse versículo carrega uma verdade profunda. Ele nos mostra que a vida de fé não é algo passivo, não é apenas um pensamento bonito que guardamos em nossa mente. Pelo contrário, viver pela fé é uma luta, é uma escolha diária de permanecer firmes no Senhor. Não estamos apoiados em filosofias humanas ou tradições passageiras, mas no Deus vivo, aquele que reina, que salva e que continua chamando todos a crer. Mas surge uma pergunta importante: o que significa realmente acreditar? Muitos dizem, "Eu acredito em Deus." Mas será que essa declaração sozinha é suficiente? A Bíblia nos desafia a ir mais fundo. Existe uma grande diferença entre acreditar que Deus existe e acreditar em Deus de uma forma que transforma toda a nossa vida. Acreditar que Deus existe é reconhecer sua realidade, sua força e seu poder. Porém, acreditar em Deus de verdade é confiar em sua palavra, é deixar que nossas atitudes e escolhas reflitam essa confiança. É obedecer quando Ele manda, é descansar quando Ele promete. É perdoar quando Ele ordena, mesmo que nossa carne queira resistir. Aqui está o desafio. Muitos dizem acreditar, mas vivem como se Deus não fosse confiável. Muitos afirmam que Ele é Senhor, mas guardam áreas de sua vida sob controle próprio. A Bíblia deixa claro que isso não basta. Tiago 2,19 diz: "Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem." Essa é uma verdade séria e até assustadora. O próprio Satanás e seus demônios não são ateus. Eles sabem que Deus é real. Eles reconhecem seu poder. Eles tremem diante da sua presença. Mas a crença deles não os leva à adoração, não os leva à obediência, não os leva ao amor. Eles creem, mas continuam em rebeldia. Isso nos mostra que simplesmente reconhecer a existência de Deus não é suficiente. A fé verdadeira precisa gerar transformação. Ela precisa produzir frutos. É por isso que Jesus disse em Mateus 7,21, "Nem todo aquele que me diz, 'Senhor, Senhor,' entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Ou seja, não basta dizer, é preciso viver. Não basta falar com os lábios, é necessário obedecer com a vida. Um dos maiores exemplos de fé viva está em Abraão. Ele não apenas declarou sua fé em Deus, mas demonstrou essa fé em suas atitudes. Quando o Senhor o chamou para deixar sua terra, ele foi. Quando Deus prometeu um filho, ele confiou, mesmo sendo improvável. Quando Deus pediu seu filho Isaque, Abraão obedeceu, acreditando que o Senhor poderia até mesmo ressuscitá-lo. Isso é fé verdadeira. Não apenas palavras, mas uma vida entrega, uma confiança que se manifesta em obediência. E nós, como estamos vivendo? Nossa fé é apenas um discurso ou ela é visível em nossas atitudes? Será que cremos em Deus o suficiente para obedecer, mesmo quando não faz sentido? Será que confiamos em sua palavra ao ponto de descansar quando tudo ao redor parece desmoronar? A fé que salva é aquela que vai além das palavras e se torna visível em cada passo do nosso caminhar. Se esta palavra já está falando ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu quero viver uma fé verdadeira."
Não se esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus pode, mas é agir como quem confia de fato que Ele fará. Hebreus 11:1 nos lembra: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que fé não espera primeiro enxergar para depois obedecer. Fé não exige provas para começar a confiar. A fé genuína acredita na palavra de Deus e se move em obediência, mesmo quando os olhos naturais não conseguem enxergar a saída. Muitas vezes dizemos: eu acredito que Deus pode prover. Mas a verdadeira prova dessa fé não está nas palavras, e sim na forma como reagimos diante da necessidade. Confiar em Deus é descansar quando a ansiedade tenta tomar conta. É ser generoso quando o medo diz para guardar. É obedecer quando a lógica humana diz que não faz sentido. Essa é a diferença entre crer em Deus e crer em Deus vivendo essa fé na prática. E aqui está o ponto crucial. A fé que apenas reconhece, mas não obedece, não é suficiente. É como uma árvore sem frutos, é estéril, sem vida. Jesus disse em Mateus 7:16: pelos frutos vocês os reconhecerão. Ou seja, a fé genuína sempre produz resultados. Ela transforma o coração, muda atitudes, molda nosso caráter e nos leva a refletir a glória de Deus no mundo. Veja o exemplo de Abraão novamente. Ele foi chamado pai da fé, não apenas porque acreditou, mas porque viveu sua fé. Cada passo que deu, mesmo sem entender, foi um testemunho de confiança em Deus. Da mesma forma, nossa vida deve ser um reflexo daquilo que dizemos crer. Pense em situações do dia a dia. Quando somos desafiados a perdoar alguém que nos feriu profundamente, nossa fé é provada porque perdoar não é natural, mas é obedecer a Cristo. Quando precisamos amar um inimigo, enquanto nossa carne clama por vingança, a fé se torna prática ao escolher o amor. Quando enfrentamos crises financeiras e, mesmo assim, escolhemos ser fiéis a Deus, confiando que Ele proverá. Quando o sofrimento bate a porta, mas em vez de desistir, permanecemos firmes, acreditando que o Senhor está no controle. É nesses momentos que mostramos se nossa fé é apenas teoria ou se ela é viva, ativa e verdadeira. O apóstolo Paulo disse que precisamos trabalhar e lutar, 1 Timóteo 4:10. Porque viver essa fé exige esforço. Não é fácil abrir mão de nossas vontades. Não é simples escolher obedecer quando tudo parece contrário. Mas é exatamente isso que significa seguir a Jesus. Negar a si mesmo, tomar a cruz todos os dias e caminhar com Ele. E aqui entra algo importante. A fé é provada nas pequenas coisas. Não espere apenas grandes desafios para mostrar sua confiança em Deus. A fé se fortalece quando você é fiel nas situações diárias, quando escolhe orar em vez de murmurar, quando abre a Bíblia em vez de se entregar ao desânimo, quando decide responder com amor em vez de raiva, quando confia em Deus para guiar seu dia em vez de viver apenas pela sua própria sabedoria. É assim que se constrói uma vida de fé sólida, que resiste às tempestades. Jesus comparou a vida daquele que ouve e pratica a sua palavra a uma casa edificada sobre a rocha. Quando vieram os ventos e as enchentes, a casa permaneceu firme. Mas aquele que apenas ouviu, sem praticar, foi comparado a uma casa construída sobre a areia, e a queda foi grande. Mateus 7, 24-27. Portanto, precisamos refletir. Nossa fé está sobre a rocha da obediência ou sobre a areia do discurso vazio? Agora vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos fortaleça para viver essa fé na prática. Senhor amado, eu não quero uma fé superficial.
Eu não quero ser apenas alguém que fala, mas alguém que vive de acordo com a tua palavra. Dá-me forças para obedecer, mesmo quando for difícil. Ensina-me a confiar em ti nos pequenos detalhes para que eu esteja preparado nos grandes desafios. Que a minha vida seja marcada por frutos que glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Viver a fé verdadeira é um processo diário. É levantar-se a cada manhã e decidir: hoje eu vou confiar em Deus. Hoje eu vou obedecer. Hoje eu vou caminhar em fé, mesmo que eu não veja o caminho completo diante de mim. Jesus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, ele afirmou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Seguir a Cristo significa abrir mão de si mesmo, entregar o controle e confiar que os planos de Deus são melhores do que os nossos. É um caminho de renúncia, mas também de vitória. É um caminho de lágrimas, mas também de paz. É um caminho estreito, mas que conduz à vida eterna. O inimigo crê em Deus, mas jamais se renderá a Ele. Já o cristão verdadeiro não apenas acredita, mas se submete, porque o Espírito Santo transformou seu coração. E é essa transformação que nos diferencia. Nossa fé não pode ser apenas de palavras, precisa ser de entrega, precisa ser de vida. Talvez você já tenha se identificado com esta situação. Momentos em que disse com os lábios: eu confio em Ti, Senhor, mas no coração foi dominado pelo medo. Momentos em que afirmou: o Senhor é o meu provedor, mas ficou ansioso, sem conseguir descansar em Deus. Momentos em que proclamou: Jesus é o meu Senhor, mas escolheu sua própria vontade em vez da dele. Todos nós já passamos por isso. Mas hoje, o convite de Deus para mim e para você é este: vá mais fundo. Não se contente com uma fé de palavras. Viva uma fé de obras, de obediência, de frutos e de testemunho. É isso que o Senhor deseja, que a sua vida seja uma mensagem viva. Que as pessoas não apenas ouçam você dizer que crê, mas vejam em suas atitudes a prova desse amor e confiança. E se você sente que a sua fé tem sido fraca, lembre-se, Deus é paciente. Ele não rejeita quem cai, mas levanta quem se arrepende. Ele não despreza quem erra, mas fortalece quem volta para os seus braços. A fé é como uma semente que cresce pouco a pouco. Às vezes é preciso passar por tempestades para que as raízes se aprofundem ainda mais. Então, não desanime. Se hoje você está enfrentando uma luta, se sua fé tem sido testada, saiba que isso não é o fim, mas o processo pelo qual Deus está lapidando você. Ele está te moldando para que sua fé não seja frágil, mas firme. Agora, vamos encerrar com uma oração poderosa, pedindo a Deus para que a nossa fé não seja apenas de palavras, mas de vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu te entrego o meu coração. Eu não quero ser alguém que apenas fala sobre fé, mas alguém que vive essa fé em cada detalhe da vida. Senhor, tira de mim toda a superficialidade, toda a fraqueza, toda a incoerência. Ensina-me a obedecer, mesmo que for difícil. Ensina-me a confiar, mesmo que eu não veja a saída. Ensina-me a amar, mesmo que meu coração quiser resistir. Senhor, que a minha fé não seja como a dos demônios, que creem, mas não se rendem. Que a minha fé seja viva, frutífera, transformadora. Que minha vida seja um testemunho constante de que eu não apenas acredito em Ti, mas que eu vivo para Ti. Espírito Santo, fortaleça-me nas provações, sustenta-me nos dias de fraqueza e enche-me de coragem quando o medo quiser me paralisar. Que cada escolha que eu fizer reflita minha confiança em Ti. Que cada passo que eu der seja guiado pelo Teu amor. Senhor Jesus, que a minha vida seja uma carta aberta, onde todos possam ver que o Senhor é o meu Salvador, meu Rei e meu Senhor. Em Teu nome eu oro. Amém.
Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: minha fé está viva em Cristo. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém especial e, principalmente, se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens de fé e oração todos os dias.